amigo, você que nos acompanha pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor, você que sempre nos acompanha no nosso programa Fé Católica. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão. Que o dom do Espírito Santo seja uma presença constante na sua vida e na vida da sua família. Nos nossos programas destes dias, estamos falando sobre os doutores e doutoras da Igreja. Homens e mulheres de fé profunda, fiéis seguidores de Jesus e que nos brindaram com toda a sua capacidade intelectual, com a sua experiência mística, com a sua criatividade no jeito de defender a fé cristã, de viver essa fé e de ajudar que outros também conhecessem e conheçam melhor Jesus e a sua proposta de vida. No nosso programa de hoje vamos falar da segunda doutora da Igreja. Ontem falamos sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje vamos falar sobre aquela que a gente costuma chamar de Teresona, Santa Teresa de Ávila. Teresa de Cepeda e Arrumada nasceu em Ávila, na Espanha, no dia 28 de março de 1515. Ela era filha de Alonso Sanches de Cepeda e Beatriz d'Ávila Arrumada. Teve uma educação de excelência e foi muito cuidada pelos pais. Gostava de ler história dos santos, chegando a fugir de casa com seu irmão para dar a vida por Cristo, tentando evangelizar os mouros, tão presentes no século XVI na Península Ibérica. Sua mãe faleceu quando ela tinha 14 para 15 anos. Então seu pai a levou para estudar no convento das Agostinianas de Ávila. Quando Teresa leu as cartas de São Jerônimo, disse ao seu pai que iria se tornar uma religiosa. O pai não queria, mas com 20 anos ela fugiu para o convento das Carmelitas da Encarnação em Ávila. Ela foi uma freira carmelita, uma mística e uma santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual, e também por sua atuação durante a resposta da Igreja à reforma de Lutero, acontecida em 1517. Ela foi também uma das reformadoras da Ordem Carmelita e é considerada cofundadora da Ordem das Carmelitas Descalças, juntamente com São João da Cruz. O primeiro período da vida de Teresa vai até os 20 anos, tempo em que ela ficou na casa paterna. Por volta dos 15, quando ela perde a mãe, torna-se assim o coração da família. Era uma mulher muito inteligente, gostava de fazer amizades, tinha o dom de unir as pessoas. E esta será uma característica forte da sua espiritualidade. Foi uma das poucas mulheres que podia ler no século XVI e gostava muito de fazê-lo, tanto para saber mais, quanto para ter o próprio pensamento e ser livre diante dos outros. Podemos destacar também a vocação de Teresa à oração e à grande devoção à Santíssima Virgem, sobretudo como mãe. Teresa mesma, no Livro da Vida, diz que depois da morte de sua mãe, ela colocou-se nas mãos da Virgem Maria e a assumiu como sua mãe. O primeiro período da sua vida, portanto, é fortemente caracterizado pelo trabalho como mãe dos seus irmãos e do pai em sua casa, e pelo relacionamento com os outros. Era uma mulher muito aberta, de uma afetividade forte, sentia-se amada e amava intensamente. Porém, uma relação de amizade lhe fez muito mal. Ela o diz no Livro da Vida, porque a introduziu numa escravidão afetiva. O segundo período da sua vida é o maior. São 27 anos de vida religiosa carmelita no Mosteiro da Encarnação, na cidade de Ávila. Podemos recordar alguns momentos importantes deste período. A escravidão durou muito ainda como religiosa, até os seus 39 anos de idade, quando ocorreu sua conversão definitiva diante de uma imagem do Cristo muito ferido. Disto ela mesma fala no Livro da Vida. Um outro acontecimento importante nesse tempo foi quando a Inquisição proibiu, sobretudo as mulheres, de ler livros.
Os inquisidores sabiam muito bem que a formação torna uma pessoa livre, independente e autônoma. Teresa chorou muito por não poder ler, mas foi obediente. Isso foi até 1559. O terceiro período da sua vida dura 20 anos, de 1562 até a sua morte, em 1582. Esse tempo é dividido em 3 funções. Teresa apresenta-se como educadora, como fundadora dos mosteiros de monjas e monges e como escritora. Todos os livros que temos dela foram escritos neste período. Podemos recordar, em 1567, o encontro que ela tem com São João da Cruz. Ele tinha 25 anos e ela 52. E ela gostou muito desse encontro, porque gostou desse jovem carmelita, ao qual ela convida para acompanhá-la na reforma dos frades carmelitas. Em 1577, escreveu o último livro, o Livro das Moradas, tendo São João da Cruz como confessor dela e da comunidade da Encarnação. Neste tempo, há um relacionamento muito íntimo entre eles, de amizade e acompanhamento espiritual, que se tornou muito importante na vida dos dois. Santa Teresa é uma mulher de amizade com Deus e com os homens. Como ela descobriu esse trato de amizade? A descoberta da amizade com Deus é uma graça particular que tem o seu fundamento na natureza de Teresa. Uma mulher muito aberta desde menina às relações interpessoais. É uma graça mística. Não é possível que uma menina de 7 ou 8 anos relacione-se com Deus na base da amizade, sobretudo num tempo em que a igreja e os teólogos ensinavam que Deus não fosse amigo, mas que ele fosse um grande juiz. Então, essa graça da natureza foi o que dispôs Teresa à descoberta do Deus amigo, que nunca lhe falta, que fica sempre muito perto dela para dar a ela a mão e levantá-la quando cai no pecado ou na infidelidade. Santa Teresa e São João da Cruz são lidos não só por católicos, eles são muito lidos fora da igreja, por exemplo, entre os muçulmanos e os hindus, e fora do Ocidente também, são lidos no Egito, na Líbia, na Índia e no Japão. Por quê? Porque os místicos não falam propriamente como teóricos da fé, mas eles falam a partir da sua experiência. Então, uma pessoa não crente, quando os lê, procura ali a experiência espiritual daquelas pessoas. Uma experiência que é fonte de vida para todos. 8 anos antes de morrer, foi revelada a Teresa a hora da sua morte, aumentando mais ainda o seu amor a Deus e às orações. Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, aos 67 anos. Depois de uma viagem para encontrar com a duquesa Maria Henriques, ficou 3 dias de cama, pois estava muito debilitada, e disse à beata Ana de São Bartolomeu: "Finalmente, minha filha, chegou a hora da minha morte." E na hora da sua morte ela disse: "Ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face." Ela foi sepultada em Alba de Tormes, onde estão as suas relíquias. Depois de sua morte até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas e se conserva intacto. Seu coração, conservado em um relicário em Alba, na igreja das Carmelitas, tem uma profunda ferida de quando ele foi marcado por um anjo. Teresa de Ávila foi canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV e no dia 27 de setembro de 1970, o Papa São Paulo VI conferiu-lhe o título de doutora da Igreja, com o título Mater Spiritualium, Mãe da Espiritualidade, em razão da contribuição que ela deu à espiritualidade da fé católica. Sua festa é comemorada no dia 15 de outubro. Rezemos neste final de programa a oração de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança.
A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade de Deus. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de vossa vontade, com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo que necessitamos. Ó Santa Teresa, fazei-nos fiéis à nossa oração da manhã e da noite, e a transformar em oração o cumprimento de nossas tarefas de cada dia. Que a oração seja para nós a porta da nossa conversão e santificação, a chave de ouro que nos abrirá as portas do céu. Amém. Deixo a vocês o meu abraço e no nosso próximo programa nos encontraremos para conhecer mais uma doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena.